Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, pela primeira vez, pelo menos quase que escancaradamente mesmo, sem mencionar o Brasil, o presidente Trump acaba de atingir o comércio brasileiro. Veja aqui na capa de O Globo, primeira página, Trump anuncia taxas sobre aço e Brasil será um dos mais afetados. O Brasil tem uma grande exportação de aço para os Estados Unidos. O presidente deve anunciar isso hoje, essa taxa. Trump anuncia tarifas sobre aço e alumínio, o que prejudicará o Brasil, é a Folha de São Paulo. O Estadão, tá vendo? Todo mundo tem essa manchete. Trump anuncia taxa de 25% sobre aço. Brasil será afetado. Valor. O Valor cuidou disso no alto da primeira página, mas deu menos destaque que percepção de inflação piora com redução de embalagens e reajustes disseminados. Embalagem é o termômetro, é um termômetro da economia brasileira, da produção industrial, etc. Fontes do setor dizem haver também maior proteção dos resultados pelas redes, que estão absorvendo menos repasses da indústria para defender margens. Está aqui. Vamos, então, bater um papinho. É triste isso, viu? É triste porque tem uma revolução que o Trump está está fazendo, que está botando o mundo de pernas para o ar. E as pessoas nos países que estão sofrendo prejuízos contam isso negativamente, né, como um ataque, né, causando prejuízos, etc., etc. E, paradoxalmente, ele tem preferência nesse ataque, tem tido preferência em países que são países amigos, inclusive o Brasil, com quem ele tem uma ampla relação comercial e uma relação diplomática com altos e baixos, mas uma relação diplomática extremamente civilizada. E aí ele já, para dar alguns exemplos, deu uma agredida violenta no México, outra no Canadá. Tem gente que acha que é tática dele, que é uma busca de acordos, né? Tem até artigos dizendo isso, procurando dar uma demonstração de que ele é um estrategista tático, estratégia, que ele vai conseguindo o que ele quer, às vezes remando de costas para o objetivo. Mas aí, essa questão da taxa, eu estou chamando de taxa, mas é imposto. O Estadão também chama de taxa. São coisas técnicas. Então, taxa, imposto, tributo. Então, vamos pegar um desses textos para a gente analisar junto. Eu vou no Globo. Trump anuncia taxa sobre aço e Brasil será um dos mais afetados. Presidente americano afirma que tarifas de 25% serão aplicadas e país está entre os maiores fornecedores, com México, Canadá e Coreia do Sul. O primeiro-ministro do Canadá deu uma entrevista ontem e o próprio Trump falou a respeito, um parênteses, né,
dizendo que essa história de anexação do Canadá é verdadeira. O Trump falou que quer transformar o Canadá no 51º estado americano e quer mesmo, segundo o primeiro-ministro do Canadá. Vamos voltar à vaca fria aqui. Guerra comercial. É o título superior, tá vendo, que o Globo colocou aqui em cima. Tem muita gente que acha que isso oficializa ou começa a guerra comercial, né, provocada pelo presidente Trump. Acho que essa guerra comercial já vem há algum tempo, ela só se agudiza agora, ela se agrava com ataques, né? Se você fala em guerra, ataques do presidente Trump. Aí vem retaliação, as coisas não ficam assim. Quem acaba pagando isso, se você olhar o aço que vai para os Estados Unidos, importado, vai encarecer lá. Evidentemente, os compradores devem comprar menos. É o que vai prejudicar o país. No entanto, o preço lá vai subir. Quer dizer, atinge também os consumidores americanos, empregos, como vai atingir aqui, deve atingir aqui, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Pode haver acomodações, nesse caso parece difícil, mas pode haver acomodações não no sentido de mexer com mas de exportar para outros países. Tem uma série de coisas que podem acontecer, mas a priori isso é uma bomba em cima da economia brasileira. Aí deixa eu ler para você. O presidente americano Donald Trump informou ontem que vai anunciar formalmente hoje a aplicação de tarifas de 25% sobre todo aço e alumínio importado pelos Estados Unidos. A medida impacta diretamente o Brasil, que está entre os maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos. Em 2024, o país exportou um total de 4,08 milhões de toneladas do metal para os americanos, sendo o segundo maior fornecedor, atrás apenas do Canadá, que liberou com 5,95 milhões de toneladas, mas à frente do México, com 3,19 milhões de toneladas, e Coreia do Sul com 1,3 milhão de toneladas. Trump também declarou que anunciará ainda nesta semana tarifas em resposta a países que taxam importações dos Estados Unidos. Olha, tem uma mudança gravíssima. Dizer se é do bem ou do mal não dá para dizer, mas é uma coisa que, enfim, levanta uma estabilidade, descobre, né, tira o cobertor de uma estabilidade que o mundo vinha atravessando sob esse aspecto comercial, né? Agora, o paradoxal mesmo é que você vai vendo, grande parte são países amigos, né? Aí eu estou incluindo a Coreia do Sul, né? Repito, México, Canadá, Brasil. Aí essa história dessa guerra, né, continua. China retalia Estados Unidos e impõe novas tarifas que impactam 14 bilhões de dólares em mercadoria. Quer dizer, a China está retalhando e ele tinha dito que os países que retaliarem, né, que responderem aos aumentos de taxas, impostos ou a imposição de taxas sobre seus produtos de exportação, aí haverá outra retaliação. Quer dizer, ele pode aumentar ainda mais os impostos.
É uma coisa, tem todo o direito, não é ilegal. De repente, vai ficando a esperança de que, de repente, a justiça americana possa barrar esse tipo de ação do presidente Trump por qualquer razão constitucional. Você sabe que quando um Supremo quer, ele consegue. A gente vê isso em vários países do mundo, achar razões suficientes para aplicar a medida do momento. Mas a americana não foge disso, faz política também. A gente sabe que tem gente de direita, mais à esquerda, etc., etc., e os votos são previsíveis. Por que eu digo que o STF americano, a Corte Suprema Americana, é a última esperança? Porque, neste momento, o Congresso americano está absolutamente dominado pelo Trump. Absolutamente dominado e submisso. A não ser que alguns tantos deputados, senadores se revoltem e quebrem a maioria dele nesse quadro. Vamos ver, o governo brasileiro disse ontem que vai esperar o anúncio a ser feito hoje pelo presidente Trump para responder, provavelmente com ações, né, uma retaliação, e para emitir opinião a respeito do que está acontecendo. Espero que a opinião seja positiva, e aí não dá para não reagir, Espera-se que a reação do presidente Lula seja uma reação à altura do que está sendo imposto ao Brasil. Não transcendendo os limites da economia, né? Isso vai romper relações por causa disso. Então, não pode vazar. Sempre tem, claro, uma questão política envolvida, mas não pode vazar por um agravamento, para que alcancemos uma situação de quebra de relações diplomáticas, etc. Não é o caso. Bom, vamos andando e vamos botar o pé aqui no Brasil. Ainda estou no Globo. Toda a imprensa noticiou esse tema aqui. Após apoio, o PT reage a discursos de Hugo Mota. Você viu, no fim de semana, Hugo Mota, né, mal assumiu a presidência da Câmara dos Deputados e botou as manguinhas de fora. Eu estou procurando nos jornais de fim de semana, um deles deu... Olha aqui, um deles não, quase todos deram esta manchete, este é o assunto. Mota diz que 8 de janeiro, 8/1, não foi tentativa de golpe e que penas são severas. Olha, onde é que desemboca isso? Desemboca numa campanha, são duas campanhas paralelas. Uma é de anistia das pessoas condenadas por causa dos acontecimentos do dia 8, lá, depredações, etc. Elas estão condenadas basicamente pelas depredações, por ameaçar a democracia, etc., ameaçar a democracia. A impressão que eu tenho é que a grande massa, a maioria das pessoas, embora possa ter sido utilizada, embora tenha sido massa de manobra de quem pensava em golpe, essas pessoas não estavam engajadas num compromisso, numa situação de tentar o golpe. Não estavam planejando, quer dizer, por exemplo, é um exemplo que tem sido citado constantemente, eu também cito, uma senhora idosa que pintou com batom a estátua na frente
do STF, da Justiça e tal, está condenada a 17 anos de prisão. Você não está imaginando que essa senhora tenha passado o batom como produto de uma conspiração contra a democracia. E há outros casos assim, tem muita gente que entrou de alegre nessa história, Então, eu acho que as penas, não sei se o caso é de anistia, uma anistia seletiva, eu não sei. Eu acho que as penas são injustas, insisto nisso. Agora, a outra questão é a questão da campanha para redução dos efeitos da lei, né, que leva o presidente Bolsonaro hoje a cumprir uma pena de proibição que ele seja candidato, né? Que ele seja candidato a presidente da República. É reduzir o prazo da ficha limpa. Reduzir o prazo da ficha limpa a 2 anos. Então, como ele está condenado a mais tempo, ele se tornaria elegível. Olha, não vou entrar no mérito da questão do ex-presidente Bolsonaro, se é correta a imposição de pena a ele ou não, se ele urdiu o golpe ou não e tal. O fato é o seguinte: a lei da ficha limpa é uma conquista popular, vem de uma assinatura de milhões de pessoas. Muita gente duvidou que ela conseguisse ser implantada no Brasil. É alguma coisa que a gente tem, que tem origem popular, que foi votada pelo Congresso, que foi aprovada sob os aplausos da população, né? Alguém disse, e eu repito mais enfaticamente, que é uma sacanagem com o eleitor, né, reduzir as consequências, né, reduzir o prazo para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Se os senhores que estão insatisfeitos com a questão do presidente Bolsonaro, que acharem que a punição é exagerada, devem buscar outros recursos, não alterar a pena. Depois tem uma outra coisa, que é uma antecipação, né? Uma volta ao passado, né? Da aplicação da pena, retroagir é a palavra exata, para fazer com que o presidente seja liberado da sua pena, enfim, existe uma maioria possível no Congresso Nacional para conseguir isso. Espero que tenha um banho de clareza mental para não fazer isso, né? Agora, o Hugo Mota surpreendeu, porque a gente imagina que o presidente da Câmara dos Deputados seja uma pessoa que está lá um pouco de árbitro, um pouco acima dessas questiúnculas, mas ele bateu, ele abriu o jogo, né? Deu a sua posição e pronto. Deixa eu pegar aqui algumas coisas do noticiário, do cotidiano da Veja, do noticiário cotidiano. Trump diz esperar que Musk descubra fraudes bilionárias no Pentágono. Vai vendo. Hamas liberta mais 3 reféns após acordo de cessar fogo. Isso foi no fim de semana, né? Trump revela que conversou com Putin sobre fim da guerra na Ucrânia. Aí tem uma história do fim da guerra na Ucrânia que tem um toma lá da cá pesado. Os Estados Unidos entrariam nessa história e teriam como contrapartida da Ucrânia a
permissão para exploração de terras com metais preciosos. Está aqui, ó, no valor de hoje. Ó. Ucrânia apoia... Ucrânia, 2 pontos. Apoio dos Estados Unidos passa por direito do uso de terras raras. A Rússia já disse que não concorda muito com essa história, mas, ó, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está disposto a oferecer a exploração de seus recursos minerais aos Estados Unidos para manter o apoio da Casa Branca na guerra com a Rússia. E aí o Trump diz que tem um plano que envolveria isso, que seria anunciado durante a semana. Agora precisa ver se eles consultaram os russos, né? Se os russos concordam. Já houve manifestações indiretas de Putin que não há acordo, não. Era uma coisa, a estrutura era o seguinte: as tropas europeias iriam para as zonas de guerra reivindicadas pela Rússia, né? Zonas que falam o russo, que ele quer anexar a Rússia, né? Haveria uma parada na guerra, esses países ficariam vigiando os territórios, haveria conversações e a Ucrânia adiaria por 20 anos a sua entrada na União Europeia. Uma história que eu estou achando que vai haver dificuldades tanto com o lado ucraniano como com o lado russo. Governo petista sofre pressão do Centrão para trocar de ministros. Você vê que o presidente não está conseguindo resolver o problema dessa mudança ministerial. Ele acerta um lado, erra outro, acerta um lado, erra outro. Vão aparecendo nomes, esses nomes vão sendo jogados fora, saem do jogo, enfim. Deixa eu ver o que tem. Morre o chefe de cozinha Paulo Joller, fundador da hamburgueria Mitz, lá em Pinheiros. Os paulistanos que frequentam essa área, Pinheiros, Vila Madalena, conhecem bem a hamburgueria dele. E o jornal não forneceu as causas da morte. Ele morreu muito cedo, com 30 e poucos anos, ou mais cedo ainda. Conhecido pelas receitas criativas de hambúrguer, o profissional estava trabalhando em Belo Horizonte. Chefe da cozinha, conhecido por ter fundado a hamburgueria Mitz, na Rua Pinheiros de São Paulo, e por ter colocado o hambúrguer em uma posição de destaque, morreu ontem, 8 de fevereiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aos 36 anos. A causa da morte não foi informada. Eu provei os hambúrgueres produzidos pela hamburgueria dele. Num dos pecados contra o meu regime, o meu médico de regime que não nos ouça, mas era uma coisa muito gostosa, muito procurada, tem fila e tudo isso. Repouse em paz o Paulo Joller. Tem mais coisa. Apoio. Após apoio, o PT reage aos discursos de Hugo Mota. Claro, lideranças do PT criticaram o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, por dizer que os ataques do 8 de janeiro de 2023 não foram tentativa de golpe e por defender o debate sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Aí o PT, claro, né, dá pulos de ódio pelo seguinte: o semipresidencialismo
transforma o futuro presidente da República, que o PT imagina que será o Lula de novo, numa espécie de rei da Inglaterra. Antes a gente falava rainha da Inglaterra, mas eles tira muito da autoridade do presidente e joga essa autoridade para as mãos do Congresso, que vai eleger um primeiro-ministro. É uma coisa muito parecida com o parlamentarismo. Eu quero lembrar, mais uma vez, que a população brasileira foi consultada, houve uma consulta e a população optou por esse regime que aí está, mal ou bom. Então, tem enfim, tem aí razões de raiz para a gente tomar cuidado, né, com esse tipo de modificação, e modifica aí, pronto, troca, modifica, vai e vem. Uma estabilidade, né? Se você deu uma espiada, tudo que está acontecendo no Brasil e tem que investir aqui, os seus tostões, você não vai investir num lugar juridicamente inseguro, que as coisas vão e voltam com a maior tranquilidade. Tem um editorial do Globo aqui que eu vou deixar você julgar, mas é bonitinho. Rio de Janeiro deveria ser capital honorária do Brasil. O Globo, jornal carioca, defende capital honorária do Brasil. Proposta do prefeito Eduardo Paes repararia perdas do passado e abriria novos rumos ao futuro. Sei, capital honorária, eu não sei o que é isso direito, não sei como funciona e tudo. Aí o outro editorial é: Brasil precisa tentar equilibrar relação comercial com a China. Pauta de exportações ainda depende de produtos primários e carece de manufaturados. Olha, a gente fala isso há mais tempo. O Brasil é uma espécie de fornecedor de matéria-prima para a China, né? E a China exporta aquelas bugigangas que a gente conhece, né? E exporta produtos acabados, né? Nem tudo é bugiganga, produtos acabados, né? Industrializados, e nós não. Nós ficamos fornecendo material agrícola, enfim, produtos agrícolas. Com os Estados Unidos, o comércio é menor, mas os Estados Unidos compra produtos com tecnologia do Brasil, etc., etc. E a recomendação do Globo, embora a gente já conheça e muitos têm insistido nesse tema, me parece correta e sempre oportuna. Há um ano, na Justiça, Lewandowski vê travar em PEC da segurança, controle de CACs e muro em presídio. Os projetos dele não estão andando. Um ano, os projetos dele não estão andando. Bolsonaro elogia declarações e prega anistia aos acusados. O que você acha que o Bolsonaro ia fazer? Né? Está embutida aí a possibilidade dele ser candidato. Olha, uma outra PEC. Políticos jovens miram PEC para se viabilizarem. O que é isso? É uma PEC, né, que tenta reduzir as idades constitucionais, por exemplo, para ser presidente da República. Precisa ter no mínimo 35 anos, né? Aí, por exemplo, são 3 aqui, ó, Kataguiri, tudo com menos de 35 anos. João Campos, prefeito do Recife, e o Nicolas Ferreira, o deputado federal. Olha aí. Aí eles estão defendendo essa redução de idade e tal. Também é uma coisa que é uma decisão, né? Uma decisão. Você pode mudar, mas você precisa de estabilidade, inclusive nisso, né? Não vejo muita diferença entre 30 e 35 anos, mas mudança, né, ao sabor dos acontecimentos. Apareceram
3 políticos considerados, ou alguns mais, jovens, promissores, e aí eles querem se lançar a voos mais altos, e aí tem cria uma PEC, que vão criar uma PEC para satisfazer esse desejo deles. Depois, se a coisa não funcionar, volta para 35. Isso é uma coisa... Eu não gosto. Eu não acho produtivo para o país. Olha aí quem tomou café conosco nesta segunda-feira. Segunda-feira é um dia chato, não devia existir. O presidente Lula ganharia muitos votos, não precisaria. Ele vai hoje recomeçar viagens dele essa semana e tal, olhando para 2026. O presidente Lula podia revogar a segunda-feira, né? A gente começaria... Eu não vou... começaria logo na sexta. Sandro Rodrigues, Norberta Claros, Eliane Pinheiro, Fábio Augusto, Marcelo Martinez, Amaury Pereira, Feliciano Santos, Getúlio Souza, Cássio Murilo, Davi Mavidiano, Lauro Arruda, Clodoaldo Canduco, Josuíta Medeiros, Eufrida Santos, Alcideia Ribeiro, Juscelino Silva, Francisco Rosa. Juscelino é de Fortaleza, o Francisco Rosa é de Lavras, Ivo Felipe de Caicó, no Rio Grande do Norte, e Solange Perazzolo de Toritama, Pernambuco. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos com você em todas as nossas plataformas e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.